Então, como nós vimos na aula anterior, chamamos a atenção disso, a grandeza mais importante do movimento está aqui, é a aceleração. Mas, Ivan, se a aceleração é tão importante assim, o que ela é? O que significa acelerar um corpo? Quando a gente fala de acelerar um corpo, acelerar um objeto, nós precisamos compreender a essência do que significa esse ato. E aí é muito importante nós visualizarmos que quando nós falamos de aceleração, você precisa compreender que a aceleração ela tem sempre duas funções. Quando a aceleração reencarnou e veio para o planeta Terra, ela veio com duas grandes missões de vida. Meu Deus, quais são então as missões de vida da aceleração? Uma dessas missões consiste em alterar o valor numérico da velocidade. A gente também costuma dizer aqui na física, não é, que alterar o módulo. O módulo seria o valor numérico. Então, alterar o valor numérico da velocidade, Ivan, mas como assim? Por exemplo, um carro está com 80 km por hora, e aí depois ele passa para 100 km por hora, depois para 120, depois volta para 100. Então, quem fez isso foi a aceleração. A aceleração, então, tem uma grande missão, que é alterar o valor numérico da velocidade. Ivan, mas isso eu já sabia, sempre ouvi falar. Mas ela tem uma outra função, tão comum e tão importante quanto a primeira, que é alterar a direção da velocidade. Então, toda vez que você pensar na palavra acelerar, você precisa pensar nessas duas situações. A aceleração sempre vai ter a vontade, o desejo de querer alterar o número da velocidade ou alterar a direção da velocidade. Mas como assim? Alterar a direção da velocidade? Vamos supor que de repente um corpo estivesse, se movendo com essa orientação, com essa velocidade. Aí de repente ele precisa fazer a curva e passar a ter essa direção. Mas para a curva se completar, ele altera de novo a direção. Ai meu Deus, Aí ele vai alterando a direção, ele vai alterando a direção. Então, quem é que está por trás disso? É a aceleração. E aí é importante nós chamarmos aqui muita atenção disso, porque cada uma dessas funções faz com que a aceleração tenha um determinado nome, já que são dois objetivos diferentes. Quando a aceleração ela altera o valor numérico da velocidade, ela recebe um nome especial de aceleração tangencial. Então, a aceleração que altera o módulo e vai à aceleração tangencial. Os físicos também criaram outros nomes, chamaram de aceleração linear, e um nome que não foi uma escolha assim muito legal, mas fez sucesso, pegou, que é a aceleração escalar. Porque a aceleração lá nas nossas aulas de vetores, se você quiser dar uma olhadinha lá no conteúdo complementar, você vai reforçar isso. A aceleração não é uma grandeza escalar, é uma grandeza vetorial, mas esse termo ele foi colocado, fez sucesso, pegou e se usa. Então a aceleração é tudo sinônimo, tá? Tudo sinônimo. Tangencial, linear ou escalar tem essa função de quê? De alterar o valor numérico da velocidade. Beleza? Mas aqui nós temos uma outra aceleração que altera a direção. E essa aceleração, Ivan, que altera a direção, ela recebe um nome especial de aceleração centrípeta. Então ela recebe esse nome de aceleração centrípeta e toda vez que nós tivermos movimentos curvos, olhem que interessante, para fazer essa curva, você precisa alterar a direção da velocidade. Precisa ter uma aceleração. E como é que essa aceleração chama? Ela se chama aceleração centrípeta. Mas aí veja bem uma situação. A aceleração centrípeta, ela é típica dos movimentos curvos. Então nós vamos deixar para estudá-la lá na frente no final de cinemática, nas aulas de movimentos circulares. Combinado? Agora, nessa aula ainda, eu quero discutir com vocês mais detalhadamente, para você sair craque aqui dessa aula,
melhor sobre essa aceleração tangencial. Vamos entender um pouquinho mais do que é essa missão dela, de alterar o valor numérico da velocidade. Vamos fazer isso? Bora lá, venha comigo. Pois bem, então detalhando um pouco mais sobre o que de fato é a aceleração tangencial, ou linear, ou escalar, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que um objeto qualquer ele tenha sido solto do alto de um prédio, cuja altura nós vamos chamar de h, ok? E esse objeto ele é solto a partir do repouso. Oi, Ivan, então se esse corpo aí ele parte do repouso, quer dizer que inicialmente ele estava parado. Isso. Então aí os físicos costumam dizer que se um corpo parte do repouso, a velocidade inicial dele é zero. E aí uma informação importante, eu estou fazendo esse experimento na superfície do planeta Terra, estamos na Terra, né? Afinal de contas a maioria de nós moramos na Terra, pois é, Ivan. E não estou considerando a resistência do ar, tá? Lá na frente vai ter momentos que a gente vai colocar a resistência do ar, mas nesse instante, para o nosso estudo da chamada cinemática, sempre a gente vai desprezar a resistência do ar. Então, beleza, Ivan. Então, nesse primeiro momento, né, eu coloquei aqui a informação, ele partiu do repouso, a velocidade inicial é zero. Pronto. Então, ele está começando o movimento com 0 metros por segundo, num tempo de 0 segundos, ok? E aí o corpo começou a cair. À medida que ele vai caindo, o que vai acontecendo? Existe uma aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial, ela está provocando uma alteração em que? Aprendemos isso, no valor numérico da velocidade, concorda? Então, vamos imaginar que tenha passado um segundo. Passou um segundo, e a velocidade agora desse corpo vai ser de 10 metros por segundo. Depois de um segundo de queda, a velocidade, que era zero, aumentou de 10 metros por segundo. Isso, Ivan? Mas ele continuou caindo e após mais um segundo, já são 2 segundos, a velocidade já foi para quanto? Para 20 metros por segundo. Muito bem. E aí na hora que ele bateu no chão, pá, chegou lá no chão, em 3 segundos, vamos imaginar, a velocidade dele quando toca o chão é de 30 metros por segundo. Gente, Ivan, que massa isso! Pois é. Então você está visualizando o quê? Você está enxergando o seguinte, nesse caso aí, a velocidade, ela variou de quanto em quanto? Acompanhe. Ela variou de 10 em 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Era 0, passou a ser 10, passou a ser 20, passou a ser 30. Aumentou de 10 em 10 a cada 1 segundo. Pronto. Ivan, mas se eu fizer essa continha aqui, vai dar quanto? 10 dividido por 1 é 10, né? Agora tem uma coisa legal, só um parentezinho. Como é que eu divido isso aí, Ivan? Metro por segundo e segundo, né? Aí o aluno fala assim, meu Deus, é fácil, é só cortar segundo com segundo, vai dar metro, 10 metros. Não, velho, você tá doido, não é assim não. Hoje não é não. Eu jurava que era assim. Não, moço, não é não. Que é o seguinte, ó, como é que a gente faz a divisão de frações? Metro por segundo, aqui eu considero que é o número 1, não é? Conservo a primeira, essa divisão aqui, ó, vira multiplicação. E aí eu inverto a de baixo. E aí sempre assim, não é uma divisão, você conserva a primeira, vira multiplicação e você inverte a de baixo. E aí metro vezes 1 é metro, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Ivan, então é 10 metros por segundo ao quadrado. Que é a unidade da aceleração no Sistema Internacional de Medidas, metros por segundo ao quadrado. Isto, então, foi o quê? Foi a aceleração. Oi, Ivan, mas isso aqui eu já me lembro, já estudei isso alguma vez na vida, já ouvi falar. É a gravidade do planeta Terra, exatamente. Então, nesse caso aqui, ó, a aceleração tangencial é a aceleração da gravidade do nosso planeta, de 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer o quê? Que a cada 1 segundo de um corpo que cai,
ele sofre uma alteração na velocidade de 10 em 10 metros por segundo, ok? Bom, com isso, de certa forma, a gente construiu a fórmula, porque 10 metros por segundo é o quê? Ô, Ivan, é a variação da velocidade. Num determinado o quê? Intervalo de tempo. Então, esta aceleração aqui, ó, de 10 metros por segundo ao quadrado me permite perceber que é a variação da velocidade num certo tempo. Essa aceleração que você tão bem conhece é chamada de tangencial, ou linear ou escalar. Mas aqui eu posso ir um pouquinho à frente ainda fazendo o seguinte, só para te mostrar uma variante dessa equação. ΔV sobre ΔT. O que é variação? Você lembra da matemática que ΔX não é x final menos x inicial? Então, ΔV é V final menos V inicial. Ô, Ivan, o ΔT é T final menos T inicial. Exato. Mas aí tem uma coisa interessante. Toda vez que alguém vai estudar o movimento, é ideal que zere o cronômetro. Concorda? Quando vai começar um jogo de futebol, vai começar um jogo, o juiz faz o quê? Zera o cronômetro. Então, normalmente, gente, na maioria das questões, o tempo inicial é zero. É porque o cronômetro ele foi zerado. E vai assim, né? Claro. Aí a minha equação vai ficar V menos V0, T menos zero simplesmente é T. Aí, quando eu passar isso para o outro lado, ele passa multiplicando, vai ficar como? Vai ficar de que maneira aqui? Ó, vai acompanhando A vezes T, porque ele estava embaixo, passa para o outro lado multiplicando, igual a V menos V0. Prontinho. E aí, só para finalizar, olha como é que vai ficar a equação no final. Ó, A vezes T, isso, Ivan. O menos V0 eu jogo para cá, ele passa positivo, e isso, ó, pronto, eu arrumo isso aqui, né? Ou seja, V é igual a V0, mais A vezes T, ok? Então tá aqui, ó, a nossa equação. Meu Deus do céu, já vem mais fórmula. 2 fórmulas e vai em poucos minutinhos de aula? Não, gente. Não são 2 equações, é a mesma, só que escrita de forma diferente. Ou você pode usá-la nesse formato, pode, ok? Ou você pode usar nesse formato, você escolhe. Só que eu preciso que você visualize que até o uso dessa equação ela é secundário. Porque esse tipo de raciocínio que nós fizemos aqui, você pode fazer de cabeça, claro. Imagine o seguinte, eu vou apagar isso aqui, né? Vou sair aqui da frente para você printar a tela direitinho, para você fazer suas anotações para a gente apagar, porque eu quero te mostrar uma coisa interessante. Ô, Ivan, vamos imaginar o seguinte, lá o corpo, ele caiu na superfície da Terra. Isso. Eu quero descobrir quanto tempo foi que ele gastou para cair. Pronto. Gente, ó, eu vou usar a fórmula, né? Eu decorei. Não tem necessidade de você fazer isso, ó. Imagine aqui o seguinte, que esse corpo caiu, eu vou apagar aqui esse tempo, tá? Ele vai começar a cair, isso, ele começa a cair, e tudo bem, ele partiu do repouso no tempo zero, ok? Mas aí vamos imaginar o seguinte, que depois de um certo tempo aqui é 60, e aqui já é 90, ok? Esse é o nosso raciocínio. Eu quero descobrir quanto tempo ele gastou para chegar aqui no chão. Se ele está, e o nosso problema é esse, é no planeta Terra, a aceleração da gravidade que atua sobre ele, a tangencial, de 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a velocidade varia de 10 em 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Então não há necessidade nenhuma. Ivan, eu aprendi lá, tem até um macete que eu vou me recusar a falar aqui, né? Tem até um macete para decorar essa fórmula. Não tem necessidade de você ficar preso a ela, não tem. Porque se a cada 1 segundo a velocidade aumenta de 10 em 10, vamos lá, 0. Para 10 metros por segundo, 1 segundo. Você faz de cabeça. Para 22, 33.
Ô Ivan, 50 metros por segundo, 5 segundos. 60 metros por segundo, ah meu Deus, aqui já vão 6 segundos de queda. Porque a cada 1 segundo vai aumentar de 10 em 10 metros por segundo. E quando ele bateu no chão, 9 segundos. Esse é o tempo de queda. Então, tranquilamente, você faz isso de cabeça. Ô Ivan, e se de repente, né, vamos imaginar, eu tivesse um problema e esse problema aqui, o corpo também vai cair, vai partir do repouso, só que é na Lua. Ah, é. Você viajou, você foi passar o final de semana com seus amiguinhos lá no mundo da Lua. E aí? E aí que é a mesma coisa. Ninguém é obrigado a decorar a gravidade dos locais, as questões têm que dar. A aceleração da gravidade da Lua é 6 vezes menor que a da Terra. É de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada 1 segundo de queda, a velocidade desse objeto caindo na Lua aumentaria de 1,6 em 1,6. Então, 2 segundos de queda seria quanto? 3,2. Ivan, é fácil demais. 3 segundos seria quanto? 4,8. Ó, tranquilo, de cabeça. Se você domina o conceito de aceleração tangencial, sabe que é exatamente isso. É o tanto do valor numérico da velocidade que ele altera num certo tempo. Ok? Perfeito. É isso aí.